Para falar sobre sua experiência entre cupins e cafezinhos, chamamos o reverendíssimo Monsenhor José Roberto da Silva, arquiteto, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé de 1997 a 2004 e membro do Conselho de Assuntos Econômicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Porque, para a conversa, convidamos para a mesa o reverendíssimo padre Silmar Alves Fernandes, atual pároco da Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé e curador da Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e do seu interesse. Só para aumentar um pouquinho o currículo do nosso monsenhor e amigo, o monsenhor José Roberto da Silva fez o seu curso superior de arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Silva e Souza, também no Seminário Arquidiocesano São José, de 1981 a 85, cursou a sua filosofia também na Faculdade Eclesiástica João Paulo II e a concluiu em 1982. Também cursou seu curso de teologia na Pontifícia Universidade Católica, depois mestrado em teologia moral, com especialização em doutrina social da Igreja, pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e foi pároco da Antiga Sé, onde eu sou pároco hoje, de 97 a 2004. Foi vigário episcopal também do Vicariato Urbano, de 97 a 2004, vigário episcopal do Vicariato Oeste, 2004 a 2007, também pároco da Paróquia São Lourenço e membro da direção da Caritas Arquidiocesana, membro do Conselho de Assuntos Econômicos da Arquidiocese, ainda hoje, e membro da Comissão Arquidiocesana para Construções e Reformas. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Olhando o programa do seminário, eu percebi que o título mais inusitado é o meu, né? Cupins e cafezinhos. E a gente deve, talvez alguém esteja curioso saber qual a relação que há entre um e outro, né? Bom, nesse tempo que me é concedido, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para estar aqui para apresentar um momento da história que, para mim, foi muito interessante e também para outras pessoas que aqui se encontram, e iniciar um trabalho de restauração da antiga Catedral do Rio de Janeiro. Um trabalho de grande envergadura, um dos monumentos mais significativos da história do Rio de Janeiro e do próprio Brasil, já que lá ocorreram muitos fatos relativos à vida do Império. Por favor, né, modestamente, não esperem uma apresentação técnica ou acadêmica depois de ter ouvido o Ricardo e Dom Gregório. Fico até com vergonha de falar. Não há receitas acadêmicas ou assim referências que possam ser utilizadas assim de forma para a gente anotar e utilizar em processo de restauração, né? Cada monumento tem uma referência histórica própria. Então, o que acontece no monumento talvez não seja aplicável a outro, porque cada um tem uma história própria e, portanto, haverá processos próprios para a sua restauração. Quando falo em processos, eu não falo das técnicas, porque as técnicas são mais ou menos comuns, né? Não é o que é feito na restauração, por exemplo, pode ser muito comum a outra. Eu falo aqui como se chegar à restauração, como se chegar ao processo. Tá? E é um pouco que eu vou falar aqui sobre a antiga catedral. Tá? As obras de restauração da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que a gente costuma chamar de Antiga Sé, foram entregues em 2008, como comemoração dos 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Os meses e etapas que antecederam esse processo foram muito complexos, foram penosos até, né? E
muitos não têm noção do que foi. A gente vê a obra restaurada, a gente não imagina a dificuldade que se teve para chegar lá. Não na parte técnica, pinturas e restauração de madeiras, mas todo o envolvimento, como dizia o Dom Gregório, né, há toda uma negociação com o IFAM, com outros órgãos, né, que são necessárias para conseguir, inclusive, os recursos para a restauração. Tá? Então, os meses e as etapas que antecederam a realização das obras da Antiga Sé não podem ser simplesmente transpostos e utilizados em outras situações, ou servir de parâmetros para outras restaurações. Contudo, no decorrer dessa exposição, surgirão alguns elementos que podem ser inspiradores para se iniciar um processo de restauração. Portanto, vamos aqui enumerar alguns desses elementos. Primeiro, sentir-se incomodado com o estado do bem. Parece simples, mas aqui eu quero falar desse incômodo como se fosse uma coceira. Tá? A gente começa uma coceirinha e tal, e deixa para lá, e a coceira vai aumentando, e a gente deixa para lá. Ou a gente cuida para que a coceira acabe, ou simplesmente se acostuma com ela e vai vivendo, vai dando o seu jeito. Né? Inclusive, na Bíblia, no capítulo 2 do livro de Jó, versículo 8, fala que ele foi acometido de uma coceira infernal. Né? Começou a se coçar, a coceira aumentava cada vez mais, e o pobre do Jó teve que usar um caco de telha, né, para se coçar. Né? Então está aí o Jó usando um caco de telha. É muito simbólico isso, né? Porque ele não tinha como resolver o problema. Simplesmente fez a adaptação possível. Então, a gente está num bem, no caso, eu estava na antiga catedral, então, esse incômodo era realmente grande. E eu procurava não chegar ao estado de Jó, é claro, né, de chegar a usar um caco de telha. Né? É melhor, né? Com licença, eu vou me deslocar aqui. Então, cheguei na antiga catedral, eu vou falar sempre antiga catedral, tá? Como pároco em 97, né? No ano que eu comprei o primeiro celular. Né? Era um tijolo desse tamanho, com a capacidade maravilhosa de 20 memórias. Né? E eu lembro bem. E cheguei lá, é claro, diante dos desafios, parecia que o melhor seria continuar a me coçar, e coçar, até que chegasse ao estágio do caco de telha. Ou fosse transferido para outra paróquia. Também poderia ser transferido antes de começar qualquer coisa. Né? Passou o inverno, porque agosto é inverno ainda, né? Chegou a primavera. E com ela iniciou-se também o período das chuvas. E bateu o desalento, porque a situação se revelou mais grave do que eu pensava. Durante uma celebração, no final da tarde, em um certo momento, ouvi assim um murmúrio de água corrente. Parecia um murmúrio assim como um riacho, né? Um bucólico riacho seguindo seu curso entre seixos. Celebrando lá, contemplando o céu, aquele riacho. Logo percebi que não se tratava de algo tão romântico. Lá fora caiu uma torrencial tempestade, uma vistosa... Esse negócio está pegando muito bem. Uma vistosa cachoeira. Descia pelas paredes do presbitério, lavando séculos de história, lavando séculos da memória daquela igreja. Por um instante, pensei que fosse chorar. Né? Eu falei, se eu chorar, vou aumentar a cachoeira. Então é melhor não chorar. E a raiva também foi muito grande, né? mais do que a vontade de chorar. Né? Apesar de tudo, continuei a missa, né? Consegui terminar a celebração,
E já que eu estava conversando ali com Deus, estava tão perto de Deus, né, na celebração, eu falei, meu Deus, dá um jeito nesse negócio aqui. Né? Vê se consegue alguma coisa para eu poder me resolver esse problema, ajudar a resolver esse problema. E, claro, a fé também fala bastante. Né? E terminei a celebração e não foi a única surpresa desagradável. Perdemos alguns bens também, eu perdi bens pessoais, inclusive, numa outra chuva, porque chovia lá na igreja. Aí, daqui a pouco, começava a chover em outro ponto. E num desses pontos foi meu quarto. Eu tinha saído, né? Quando eu voltei, a roupa estava toda ensopada, e por aí vai. Né? Bom, são detalhes. A coceira incomodava muito, mas eu me recusava a usar o caco de telha. Pelo contrário, quanto mais me coçava, maior era a vantagem de encontrar os meios para vencê-la. Precisava firmemente acreditar que, apesar de tudo, a situação poderia ser diferente. Acreditar na capacidade de ser protagonista de uma mudança positiva. Mas como iniciar a luta? Alguém talvez possa estar pensando como um monumento tão importante como a antiga catedral chegou àquele estado de deterioração, né? Não seria ético a gente discutir por quê, mas alguma coisa que pode lançar luz, né? Alguns elementos que podem trazer luz para o estado em que aquele monumento se encontrava. Como Dom Gregório falou, no inconsciente da sociedade, no inconsciente popular, a ideia de que o bem tombado pelo IPHAN deve ser, então, financiado pelo IPHAN ou pelo governo a sua restauração. As pessoas se acomodam um pouco porque também não conhecem o caminho das pedras. Hoje nós estamos aqui no seminário que está criando consciência, está formando consciência, está abrindo as mentes para a necessidade de se conhecer um pouco mais dos processos de restauração. Mas naquela época a consciência era bem menor, né? Nós estávamos vivendo um período onde a sociedade não era plugada, não era conectada, né? Era ainda a sociedade da época em que o computador era movido a carvão, né? A época do baixo lascado, né? Bem, então, essa ideia de restauração não era uma coisa muito comum, não era algo que estivesse presente na vida da sociedade. E os padres fazem parte da sociedade, é claro. São seres... O fato é que eu me encontrava sozinho, porque não havia subsídios, procurava aqui e ali, não encontrava subsídio, não encontrava nenhuma forma de ajuda possível, né? E me encontrava sozinho diante daquela situação que parecia intransponível. De vez em quando batia o desânimo, a coceira parecia fazer uma macabro convite. Olha o convite que a coceira fazia. Não quer usar o caco de telha? Procurava ajuda até que surgiu uma inspiração que se revelou mais tarde como ponto de partida para quebrar o isolamento em que me encontrava. Agarrei-me com todas as forças daquela inspiração que mais parecia um fiapo de esperança. Não era como uma corda sólida que poderia me salvar, mas esse fiapo tornou-se meu contato com o mundo exterior, de onde poderia vir a esperança. O Daniel Carvalho Luz contou uma história que, quando construiu uma estrada de ferro no Canadá, a equipe que ia à frente, desbastando o terreno, encontrou um cânion muito profundo e era impossível transpor aquele cânion com material pesado. Então, alguém teve a ideia de levar algumas pessoas para o lado de lá e alguém observou que o vento soprava do lado para onde eles queriam ir, para cá. Então, o cara fez uma pipa, soltou e a pipa aterrissou do lado onde estava a equipe. Pegaram, amarraram uma corda um pouco mais grossa, mas que a linha da pipa pudesse sustentar. Puxaram-na. E assim foram substituindo as cordas, até que chegou um momento em que tinham já passado várias cordas, tinha uma estrutura razoável que pudesse passar, então, o equipamento mais pesado, e assim continuaram a obra deles. Então, eu pensei muito nesse fiapo, né, de esperança, por isso aqui está. Bom, desculpa. Então, a gente tem que reconhecer que não é possível trabalhar sozinho, tem que se conseguir alguma ajuda, né? Não dá para trabalhar só.
E tem algo importante. Se as oportunidades não vêm, por que não criá-las? Começamos, e aí, assim, eu tentei criar essas oportunidades. Na época, a RioTour funcionava do lado, no escritório ali na Assembleia 10, do lado da igreja. De lá tinha assim, uma visão nada privilegiada, é claro, porque a igreja bem deteriorada, né? Via assim HD, né? Toda aquela decadência. E eu fui lá na RioTour ver se havia algum programa, algum projeto de RioTour que pudesse ajudar a restauração. Fui bem recebido, tomei um cafezinho gostoso lá, né? Mas não havia nada que pudesse me ajudar. Só que aquele primeiro contato foi fundamental. Por quê? Meses mais tarde, recebi um telefonema da RioTour perguntando se eu não queria participar de um projeto chamado Plano Maravilha. Que esse Plano Maravilha era uma tentativa de restauração, de revitalização do centro da cidade, oferecendo produtos culturais, gastronômicos nos finais de semana. E lá nesse projeto Maravilha, eu achei que, incluindo a catedral, seria um meio de tirá-la do ostracismo e torná-la conhecida. E as pessoas também poderiam conhecer os seus problemas. E assim eu fiquei entusiasmado pelo projeto. E lá, nesse projeto, Plano Maravilha, eu conheci uma pessoa maravilhosa que muito me ajudou, né? Vocês conhecem essa pessoa aí? Essa pessoa aí, que foi para mim seria um nome também muito estranho, locomotiva, da restauração da catedral, né? Foi a mentora, a pessoa que realmente, minha parceria, que ajudou demais mesmo, e sem ela, a antiga catedral não estaria restaurada como está hoje. Então, a participação naquele projeto da RioTour foi tudo que eu esperava, porque começou a abrir novos horizontes, né? E aí começaram a surgir alguns passos concretos. Primeiros passos concretos. Os frutos começaram a surgir porque Daisy tinha uma rede de contatos, porque ela trabalhava na RioTour, tinha uma grande rede de contatos. E contrata alguém aqui e ali, tal, conseguimos chegar à professora Maria Lúcia, a quem presta aqui um tributo em memória, a professora Maria Lúcia da Universidade Gama Filho, era chefe do Departamento de Arquitetura. E ela aceitou, como trabalho final da turma de 99, fazer um levantamento de todo o prédio da antiga Sé. A gente chama de levantamento cadastral. E assim, durante meses, ela chefiava esses alunos que vasculharam a catedral de alto a baixo, fazendo um levantamento minucioso. E chegaram alguns levantamentos, tem aí umas imagens do trabalho que eles fizeram, foi um trabalho enorme, mas muito precioso. Só algumas ilustrações, né? Tá. O trabalho não oferecia nenhuma proposta restaurativa, era apenas um levantamento do que existia e do estado em que a catedral se encontrava. Mas esse trabalho foi o primeiro passo para que a gente fosse ao mercado tentar encontrar patrocínio para fazer um levantamento realmente de custos e tentar encontrar os patrocínios. Foi assustador. O projeto global custava, na época, 11 milhões de reais, o que hoje corresponderia a mais de 40 milhões. Né? Então, nós percebemos que era necessário fatiar o projeto. Não dava para apresentar ao mercado um patrocínio de 40 milhões. Então, era necessário fatiá-lo. E aí, começamos a pensar no fatiamento. E qual foi a primeira ideia do fatiamento, né? Entre um cafezinho e outro, né, eu e Daisy concluímos que
precisaríamos mais pessoas para ajudar a divulgar o projeto e fatiá-lo. E assim, nós... Desculpa aqui. Sim, mas como iríamos fatiar? Quais seriam as prioridades nesse fatiamento? Né? Para conseguir os recursos da Lei Rouanet, fatiando, conseguiríamos dividir o custo, né, por vários projetos. Mas quais as prioridades? Né? Entre tantas necessidades, quais escolher para serem as primeiras contempladas no caso de obtermos algum recurso? Não precisamos de muitos cafezinhos para se chegar a uma conclusão. Ocorreu um fato determinante. Uma tarde chuvosa e fria, no escritório onde Deise trabalhava, instalamos-nos confortavelmente, tomando um cafezinho, é claro, que a tarde até pedia, né? Para assistir a um vídeo no moderníssimo sistema VHS. Esse material, esse vídeo, foi fornecido por uma empresa que combatia pragas. Também trabalhou sob regime, essa empresa trabalhou sob regime de risco. Através desse vídeo, fomos apresentados a eles. Nossa amiga Deise classificou a sessão como um vídeo de horror. Em suas próprias palavras, Deise. E realmente, José Mojica Marins ficaria assim humilhado diante do vídeo que nós assistimos, né? Aqueles estão estáticos, né? Uma imagem pegada na internet. Assistimos a um vídeo onde não só se constatava o estrago já realizado pelos cupins, mas também presenciávamos ao vivo a bem organizada destruição produzida por eles. Acho que foi ali, vendo aquele filme, que tomei plena consciência do que significa destruição em massa. Hordas de cupins devoravam suculentos pedaços de madeira. Aqueles vermezinhos vorazes e repulsivos atacavam sem dó nem piedade e ainda pareciam sorrir para a câmera, como se quisessem dizer... Então toca. Está tudo dominado. E estava mesmo, literalmente, estava tudo dominado. Olha, daí em diante, os cupins não saíram mais da minha cabeça. Como prova o título da palestra, né? Nunca mais saíram da minha cabeça, né? Então, é claro, tornou-se óbvio nessa tarde chuvosa e fria, tomando um cafezinho, que as medidas iniciais, caso conseguíssemos algum recurso, deveriam ser as que contemplassem estancassem a deterioração do imóvel, não apenas liberando dos incômodos dos hóspedes, mas corrigindo também outras situações emergenciais, como a recuperação do telhado e a estabilização da torre. O salto decisivo. Tornava-se também cada vez mais urgente a necessidade de agregar outras pessoas ao processo que tentávamos iniciar. Precisávamos de mais andorinhas para podermos sair de um inverno que parecia não ter fim. Diz que a andorinha faz verão, né? Precisamos de muitas. Ainda estávamos distante da criação de uma instituição capacitada para captar recursos incentivados. Mas, aos poucos, conseguimos a adesão de mais pessoas ao nosso círculo de preocupações. Após vários cafezinhos, chegamos à formação do que ficou conhecido como Conselho de Notáveis. Era um título pomposo que a gente deu a esse círculo de debates, né? Agradeço a todos os convidados que aceitaram enfrentar os desafios. Eles fizeram com que, junto à sociedade, as ideias acerca do projeto de restauração tivessem credibilidade, visibilidade e influência. Este conselho, mais tarde, tornou-se a SAMAS, Sociedade de Amigos da Antiga Sé, que foi estabelecida juridicamente em 2001. Peço permissão aos membros da SAMAS, se tem alguém aqui presente, para nomear apenas 2 pessoas que foram determinantes nos fatos que se sucederam. A senhora Noé de Chagas Freitas, e, em memória, e a Sua Alteza Imperial, a Princesa Maria Gabriela de Orleans e Bragança.
Dona Zoé tinha grande mobilidade no mundo cultural e artístico, além de amplo relacionamento social. Com o rico currículo, emprestou seu prestígio para a nascente associação. A princesa, igualmente, era muito bem relacionada com o mundo das artes, sendo ela mesma uma renomada artista. Além disso, guardava uma relação afetiva com o monumento, porque o monumento fez parte da história dos seus ancestrais, né? Então ela tinha uma relação afetiva. A gente nunca esquece o primeiro milhão. Eu ainda não ganhei o primeiro milhão, mas pessoalmente, né? Mas, antes da fundação da SAMA, no ano 2000, a igreja celebrava o Ano Santo da Redenção, comemorando 2 milênios do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então aconteceu um milagre. Por intermédio da princesa Maria Gabriela, após muitas negociações, como o próprio Dom Gregório falou, né, conseguimos o patrocínio. O BNDES concordou em patrocinar o início das obras emergenciais. E aqui eu também faço agradecimento à Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que emprestou seu nome para pleitear os recursos da Lei Rouanet, já que o nosso Conselho de Notáveis não tinha qualidade para tal. Fomos brindados com R$1.100.000. R$1.100.000 no ano 2000, né? O que, segundo cálculos dos institutos econômicos, corresponderia hoje a cerca de R$4 milhões. Para quem nunca havia recebido um centavo, claro que a alegria foi imensa e mereceu uma comemoração regada a muitos cafezinhos. Os recursos do BNDES constituíam uma verba fechada para uma verba fechada, quer dizer, não podia ser utilizada para outra finalidade, né? Então, fechada para restauração do telhado, consolidação estrutural, recuperação da fachada principal, que era menor e menos danificada, e a tão esperada desculpinização. Nos livrar daquele filme de horror, né? Essas obras constituíram um divisor de águas. Tá? Literalmente, porque a água da chuva ficava lá fora, onde deveria estar, né? E porque chamou a atenção para o monumento, porque banner do BNDES, banner do IFAM, pessoal trabalhando lá e tal, então aquilo criou realmente, todo mundo que passava pela Praça 15 ali, que via a restauração, a obra também. Então, a igreja saiu do anonimato, começou a aparecer para a sociedade, né? Então, essas obras constituíram esse divisor de águas, que foi muito importante, e terminada essa etapa, que foi um grande alívio, porque o primeiro momento foi estancar a deterioração. Então, a torre, por exemplo, tinha uma inclinação, a gente não sabia se essa inclinação permanecia, se era uma inclinação ameaçadora ou não, então foi consolidada. O telhado, porque a gente sabe que se o telhado ruir, acabou o bem, né? Acabou, porque até as paredes podem ruir junto com o telhado, né? Então era um pesadelo. A cada chuva eu falo, é agora, será que vai? E o pior é que eu morava lá, né? Eu falei, eu vou ser sepultado aqui dentro, junto com o Pedro Álvares Cabral, que já estava lá, né? Lá tem os restos mortais de Pedro Álvares Cabral, seria mais um lá dentro daquela catedral, né? É o cardeal Arcoverde, né? Verdade. Finda essa etapa, mais uma vez, graças à interveniência dos membros da SAMAS, e agora já era uma instituição. Aquele Conselho de Notáveis agora já era uma verdadeira instituição, né? E podia pleitear recursos da Lei Rouanet. Foi conseguida mais uma verba via Prefeitura do Rio de Janeiro para a restauração da fachada da Rua 7 de Setembro, que era maior, né? Essa fachada aí. Além da necessidade estética de restauração da fachada, a sua restauração implicava uma questão de segurança pública, porque o reboco caía em várias partes, né? Então, toda hora se desprendia algum elemento. Então, nós colocamos um para-lixo. Sabe o que é para-lixo, né?
é aquela estrutura que é colocada assim, para receber não impedir que caiam detritos na calçada, né? Então, nós colocamos aquele para-lixo lá e com recursos próprios da igreja, porque eu percebi que toda hora caíam elementos lá embaixo e podia matar alguém mesmo, né? Mas só que com o tempo, ficou lá alguns anos, o próprio para-lixo se tornou uma ameaça. Uma ameaça maior do que os detritos que caíam, né? Então, essa questão da insegurança e da beleza estética foi resolvida via prefeitura. Essa segunda etapa, a primeira etapa já tinha tornado a igreja mais visível, né? Essa segunda etapa agregou mais visibilidade e consequente aumento do interesse pelo monumento. Porém, essas etapas sucessivas desenvolveram-se em gestões posteriores à minha. Quanto tempo tem ainda? Quanto tempo tem? 20 segundos ainda tenho? Para falar ainda? Eu só falei 10 minutos? Eu não acredito que eu tenha falado só 10 minutos, não. Bom, então, é que eu estou chegando ao fim aqui do texto e eu calculei o texto para um pouco mais de tempo. Bom, apesar de que eu pulei alguma coisa aqui. Então... É porque para Monsenhor a gente sempre é mais condescendente, tá. Você sabe tá disso. Bom. Bem, então, é a restauração, voltando. A primeira restauração, que estancou a deterioração, agregou visibilidade. A segunda, mais ainda, porque a fachada da Rua 7 de Setembro é enorme, uma fachada muito grande. E isso fez com que começasse a surgir mais interesses, né, pela antiga catedral. O padre Silmar e Dom Roque, aliás, Dom Roque antecedeu o padre Silmar, eles podem contar essas histórias, né? Quem sabe no próximo seminário terão umas causos para contar, né, sobre as peripécias, né, as auguras. Então, eu saí de lá em 2004. Então, portanto, minha gestão foi de 97 a 2004. 3 anos lutando, primeiramente sozinho, depois com a ajuda essencial da Deise, para conseguir os recursos. Em 2000, conseguimos o primeiro recurso, 1.100.000, que fez a obra inicial, sem a qual não poderia haver mais nada, porque como é que você vai restaurar um monumento cheio de cupim, que está devorando tudo, e com o telhado ameaçando ruir, entrando água por tudo que é canto, lavando a história cada vez que chovia. Então, foi realmente a obra essencial que marcou o início, verdadeiramente, da restauração. Então, com Dom Roque, eles conseguiram a restauração interna do monumento, depois que já havia toda a base necessária para que pudesse ser restaurado internamente. E Padre Silmar, até hoje, ainda batalha um pouquinho, né? O Padre Silmar batalhou muito para a restauração do órgão, que é uma peça realmente belíssima e muito difícil. A restauração, Dom Gregório sabe muito bem, né, porque, inclusive, toda a tecnologia é importada, materiais importados, é algo realmente muito difícil e caro também, é claro. Porque, aliás, a restauração artística, como disse Dom Gregório, é algo muito caro, né? Mas a gente vai fatiando, faz igual os cupins, vai de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Então, na gestão de Dom Roque, foi conseguida a restauração interna. Na de Padre Silmar, atual pároco, a restauração do órgão. Não sei dizer se foram necessários muitos cafezinhos para se concretizarem os convênios, né? Porque muitos cafezinhos. Uma coisa é certa. Se eles os tomaram, você disse que tomaram, né, muitos cafezinhos, né? Eles continuam tomando, então. Mas eu não sabia se havia continuidade de cafezinhos ou não, né?
Bom, pelo menos eles não contaram com a sinistra presença dos cupins. Já tinham ido embora, né? Graças a Deus. Acredito que ambos, tanto o Padre Silmar quanto o Dom Roque, teriam muitas histórias pitorescas para contar, o que acredito ficará para uma próxima oportunidade. Através dessa modesta exposição, espero ter mostrado, e se não mostrei, vocês podem perguntar depois, o testemunho de que o processo de restauração de um monumento histórico, de um bem histórico e cultural, exige muita persistência, que não é diferente das outras situações da vida comum, da vida humana. Tudo na vida humana exige persistência, não é verdade? Como em qualquer condição da vida humana, como qualquer condição da existência humana, é sempre bom retomar uma velha lição, relembrar uma velha lição, que não é sempre bem aprendida, mas é importante. Os desafios são intransponíveis porque nós acreditamos que eles sejam. Os cupins que reinaram lá durante décadas, ou quem sabe séculos, finalmente foram destronados e mortos. Foram destronados, né? Porque lá era uma casa imperial, né? Todos os atos oficiais do Império aconteciam lá. A descupinização foi uma vitória que possibilitou o início dos trabalhos de restauração, iniciando-se pela recuperação do telhado. Um dos piores pesadelos que eu tinha, né? Que nós tínhamos. E é claro que, fim do pesadelo, imagino que Daisy e todo mundo que se envolveu naquele processo tiveram enorme vontade de ostentar aquele sorrisinho discreto dos vitoriosos, tipo James Bond. Ali só faltou a musiquinha. Tchan, 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 tchan. Música de James Bond. My name is Bond. Não pude deixar também de pensar numa grande ironia. Os cafezinhos derrotaram os cupins. Foram as reuniões em torno dos cafezinhos que levaram-nos a todo esse projeto. Então, mais um. Derrotado pelo cafezinho. Muito obrigado.